Sejam muito bem-vindos em nosso canal. Eu sou Ia Matar. Obrigada por assistirem ao vídeo. E se gostarem, deem o seu like. Agora, se gostarem da minha apresentação, inscrevam-se no canal. Obrigada mais uma vez. A lenda da maldição das fraquezas humanas. Às margens do rio São Francisco morava Esmeralda, moça bela, de pele branquinha, era tão vaidosa que fazia frente ao príncipe das trevas. Para ela, a beleza era tudo, e quem não a possuísse não era digno de lhe falar e muito menos de receber as misericórdias que Deus presenteia gentilmente a seus filhos. Até os animais que não possuíssem dotes fisionômicos atraentes, a moça mandava seus serviçais pô-los na rua. Não os considerava dignos do alimento que ela proporcionava à sua fauna particular. Seu coração era impulsionado pelo doentio desejo de seduzir a todos os moços da redondeza. E quando percebia que o seu objeto de conquista estava perdido pela paixão por ela, dispensava-o sem a menor consternação, um após outro, num séquito sombrio e mórbido, sempre desferindo contra eles palavras desdenhosas e cruéis. Seu outro insaciável prazer era do convencimento íntimo de ser a moça mais linda daquela imensa região, cujos holandeses e franceses tanto disputaram outrora. Como se o Criador de tudo e de todos lhe outorgasse o direito de julgá-las, molestando-as com a sua arrogância até certificar-se de que satisfatoriamente humilhou-as e que, sem qualquer sombra de dúvida, não encontrasse resquício de um singular amor próprio no âmago daquelas almas subjulgadas. Mas, se Esmeralda era vaidosa, havia em um outro lugar, bem a leste de onde morava, uma outra moça que, noutros tempos, fora desprezada por ela e que possuía, na mesma intensidade dos seus sentimentos, a vindita. Zoraide era tão vingativa que todos que a conheciam cuidavam para não magoá-la. O seu poder de desforra era implacável. Zoraide era muito rica. Ferida por Esmeralda, esperou algum tempo para consolidar a sua vingança. Pelas bandas dos Solimões vivia um homem cuja profissão era entomologista. Suas pesquisas eram cotadas a preço de ouro na Europa, razão pela qual tornou-se muito ambicioso. Por dinheiro, seria capaz de viver com uma viúva negra. Zoraide, então, sabedora da miséria do rico estudioso, pôs-se a procurá-lo para um trabalho especial. Com suas posses, não viu óbice algum que pudesse impedir-lhe a sentir tão inefável gosto, o qual o destino lhe propiciaria em pouco tempo. Possuidora de imensa terra e tendo a seus serviços criados calados, expediu por alguns deles convite ao cavalheiro para um jantar em sua vivenda. A cavalos velozes e reluzentes, tais serviçais puseram-se a caminho do laboratório do pesquisador. Algum tempo depois, Zoraide estaria diante da lança humana tão almejada,
Capistrano. Este era o nome da arma gelada e eficaz, assustadoramente dispendiosa. Ao receber o convidado, levou-o a percorrer o interior da sala de jantar, na qual serviria prazerosamente os acepipes e beberagens. No decorrer dos comes e bebes, Zoraide demonstrou apreço pelo trabalho de Capistrano, indagando-lhe sobre o andamento de suas investigações sobre as propriedades químicas encontradas no reino vegetal e animal. Senhor Capistrano, como podeis notar, sou proprietária de muitas terras e observo também a natureza. Certamente, não tanto quanto o pesquisador, pois não reúno conhecimentos específicos do ramo, mas sou inclinada a informar ao amigo que detenho um conhecimento popular a partir dos moradores regionais e dos antepassados, que ao perscrutar o céu definia a melhor época de plantio. No entanto, tenho muitas curiosidades sobre a vida dos cupins. Os olhos do cientista faz caro. Sem dúvida, tem um vasto conhecimento sobre a espécie Glossotermes oculatus. E poderemos conversar sobre algumas outras espécies, uma vez que há mais de 2.900 espécies no mundo. A saliva do cupim, misturada à terra, produz uma consistência quase pétrea. Começou então um longo período de visitas, jantares e gentilezas. Quando Zoraide sentiu-se segura da amizade do pesquisador, revelou-lhe o interesse de financiar suas pesquisas, desde que trabalhassem em conjunto para acercar-se do resultado. Acertaram, enfim, o valor do financiamento para a investigação, 50 barras de ouro inicialmente. A missão seria um sucesso. Estreitaram laços amistosos entre eles e puseram-se a trabalhar. Capistrano não vislumbrava o real motivo do interesse de Zoraide e, como estavam sempre juntos a conversarem sobre as propriedades das ervas, numa tarde entregou-lhe uma carta e revelou-lhe a sua admiração e enalteceu seus dotes físicos, comparando-os mesmo a sua face a mais suave de todas as delicadas pétalas de flores que já pesquisou. Aos vapores do vinho, compartilhou com a sua anfitriã uma fórmula secreta, extraída do intestino da rainha do cupinzeiro, a qual os fenícios utilizavam na construção de barcos. Zoraide, então, pediu-lhe que dispusesse-lhe uma pequena porção da substância, tal qual uma homenagem prestada a alguém muito querido. Em um certo tempo depois, a formulação veio às suas mãos, que a guardou em um relicário. Em uma manhã fria e sombria, chamou a um de seus serviçais e encarregou-lhe de fazer chegar o relicário envolto em veludo bordô francês às mãos de Esmeralda, em nome de Capistrano, jovem conhecido e muito cobiçado pelos afortunados pais de filhas de idade de se casar. Junto ao raríssimo pacote seguia uma missiva, na qual Capistrano depunha sua afeição e admiração com os seguintes dizeres: a sua face é a mais suave de todas as mais delicadas pétalas de flores que já pesquisei. Assinado
Capistrano, sob o ensejo da curiosidade, abriu Esmeralda a caixa e lá estava o frasco que continha a poção cuja aplicação não lhe fora revelada. Esmeralda de Inopino mergulhou seus dedos no delicado frasco de cristal e suavemente deslizou pelas suas faces. Um grito de horror ecoou pelo sertão. Aos poucos, sua pele ficava mais e mais esticada. Até refletiu um pálido brilho dos raios de sol mortiço daquela tarde fria e cinzenta. Um grito de dor se ouviu, pairando suspenso nos ares. Um grito de desespero e de ódio, tal qual o rugido das muitas águas a rolarem pelo leito do São Francisco. Um hálito ácido queimou as terras do Nordeste, e Esmeralda, moída pela desgraça, praguejou: nesta terra nada mais há de nascer. A seca será tão grande que a terra se rachará como fendida ficou a minha pele. A vingança de Zoraide estava realizada e Esmeralda punida pela sua própria vaidade. E no sertão nordestino nada mais floriu. E o que era verde secou, e a terra linda e fofa se partiu. Este conto foi composto em 1996.